Na leitura anterior, nós vimos Senhor falando com Samuel. E Samuel, não entendendo que era o Senhor, por 3 vezes chamou Eli, que era o sumo sacerdote. Eli disse para Samuel que era o Senhor. Se o Senhor chamasse pela 4ª vez, que colocasse em prontidão. Então Samuel vai ter uma conversa com o Senhor, Deus. Depois os filisteus vão tomar a Arca da Aliança. Nós vamos ver então aquilo que Deus falou para Samuel, que é a morte de Eli. A arca então vai estar no território dos filisteus, vai acontecer algo e eles vão então devolver a arca. Bom, essas histórias podem te transformar em um ano. Por isso eu quero te convidar a você permanecer aqui e ser transformado lendo a Bíblia de capa a capa, de Gênesis a Apocalipse, em um ano. E se você perdeu a leitura do dia anterior, fica aqui até o final, que você vai ter acesso ao outro dia anterior. Nós estamos no dia 135. E se você quer também ler esses 135 dias, começando por hoje, ou perdeu algum desses dias, permaneça aqui até o final. E você vai poder acessar a playlist de todos esses 135 dias. Então eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia e acompanhar a leitura de hoje, que está nesse livro de 1 Samuel. Nós estamos lendo o livro de 1 Samuel. A Bíblia é composta de 66 livros. Já lemos alguns ao longo desses 135 anos. 135 dias, quer dizer. Então eu convido você a lermos o livro de Samuel, 1 Samuel capítulo 7. Diz assim, a história continua, porque a arca foi levada para Kiriat Jearim. Então os homens, versículo 1, de Kiriat Jearim, foram buscar a arca do Senhor. Eles a levaram até a casa de Abinadab, numa colina, e a consagraram seu filho Eleazar para tomar conta da arca do Senhor. A arca permaneceu em Kiriat Jearim por muito tempo, 20 anos no total. Durante esse período, todo Israel lamentava a espera de alguma ação do Senhor. Então Samuel disse a todo o povo de Israel: se de fato vocês desejam de todo o coração voltar ao Senhor, livrem-se de seus língua e de sua língua. E livrem-se de seus deuses estrangeiros e de suas imagens de Astarote. Voltem o coração para o Senhor e obedeçam somente a Ele. Então Ele os livrará das mãos dos filisteus. Assim os israelitas se desfizeram de suas imagens de Baal e de Astarote e serviram somente ao Senhor. Então Samuel lhe disse: reúnam todos Israel em Mispa, e eu orarei ao Senhor por vocês. Eles se reuniram em Mispa e tiraram água do poço e derramaram diante do Senhor. Também jejuaram o dia todo e confessaram que havia pecados contra o Senhor. Foi em Mispa que Samuel se tornou juiz em Israel. Quando os governantes filisteus ouviram que os israelitas haviam se reunido em Mispa, mobilizaram o seu exército e avançaram. Ao saber que os filisteus se aproximavam, os israelitas ficaram muito assustados. Não parem de clamar ao Senhor, nosso Deus, para que Ele salve dos filisteus,
imploraram a Samuel. Então Samuel escolheu um cordeiro que ainda mamava e ofereceu ao Senhor como holocausto. Suplicou o Senhor em favor de Israel e o Senhor o atendeu. Enquanto Samuel oferecia o holocausto aos filisteus, chegaram para atacar Israel naquele dia. Porém o Senhor falou do céu com voz poderosa de trovão, provocando pânico entre os filisteus. E eles foram derrotados diante dos israelitas. Os soldados de Israel os perseguiram desde Mispá até um lugar debaixo de Carmatando-os ao longo do caminho. Então Samuel pegou uma pedra grande e colocou entre a cidade de Mispá e Gesana, e deu à pedra o nome de Ebenezer, pois disse: Até aqui o Senhor nos ajudou. Assim os filisteus foram derrotados e não voltaram a invadir Israel por algum tempo. Durante toda a vida de Samuel, a mão do Senhor esteve contra os filisteus. As cidades israelitas que os filisteus tinham conquistado entre Ecrom e Gade foram devolvidas a Israel, junto com os restantes do território que os filisteus haviam tomado. E houve paz entre Israel e os amorreus naqueles dias. Samuel continuou como juiz de Israel pelo resto de sua vida. A cada ano viajava pelo território e julgava o povo de Israel entre 3 locais, primeiro em Betel, depois em Gilgal e por fim em Mispá. Então voltavam para sua casa em Ramá, de onde liderava Israel como juiz. Ali Samuel construiu um altar ao Senhor. Capítulo 8, versículo 1. Israel pede um rei. Quando Samuel ficou idoso, nomeou filhos para serem juízes sobre Israel. Joel, seu filho mais velho, e Abias, o segundo mais velho, julgavam em Berseba. Mas não era como o seu pai. Eram gananciosos, aceitavam subornos e pervertiam a justiça. Então você vê que parece que a história continua. Por fim, as autoridades de Israel se reuniram em Ramá para discutir essa questão com Samuel. Eles disseram: Olhe, o Senhor está idoso e seus filhos não seguem o seu exemplo. Escolha um rei para nos julgar, como ocorre com todas as outras nações. Samuel não gostou do que lhe tivesse pedido um rei e buscou a orientação do Senhor. O Senhor lhe respondeu: Faça tudo o que eles pedem, pois é a mim que rejeitam, e não a você. Eles me rejeitaram como seu rei, desde que os tirei do Egito até hoje. Eles têm me abandonado seguindo outros deuses. Agora tratam você da mesma forma. Faça o que eles pedem, mas advirta-os solenemente a respeito de como o rei os governa. Samuel adverte o povo sobre o rei. Então Samuel transmitiu a advertência do Senhor ao povo que lhe pedia um rei. Disse ele: Este é o modo como o rei governará sobre vocês. Ele convocará seus filhos para servi-lo em seus carros de guerra, e como seus cavaleiros, e fará correr à frente dos carros dele. Colocará alguns como generais e capitães de seu exército. Obrigará outros a arar seus campos e fazer as colheitas. E forçará os outros mais a fabricar armas e equipamentos para os carros de guerra. Tomará suas filhas e as obrigará a cozinhar, assar pães, fazer perfumes para ele. Tomará de vocês o melhor dos seus campos, vinhedos, olivais, e dará aos servos dele. Tomará 1/10 da colheita de cereal e de uvas para distribuir entre os seus oficiais e servos. Tomará seus escravos e o melhor do gado e dos jumentos para uso próprio. Exigirá 1/10 de seus rebanhos e vocês se tornarão escravos dele. Quando esse dia chegar, lamentarão por causa desse rei, que agora pede, mas o Senhor não lhes dará ouvido. Mas o povo se recusou a ouvir a advertência de Samuel. Mesmo assim, queremos um rei, disseram.
Queremos ser como todas as nações ao nosso redor. Nosso rei nos julgará e nos conduzirá nas batalhas. Samuel repetiu para o Senhor aquilo que o povo tinha dito, e o Senhor lhe respondeu: façam o que eles pedem e dê-lhes um rei. Então Samuel ordenou aos israelitas que voltassem para cada um para sua cidade. Capítulo 9. Saul e Samuel se encontram. Capítulo 9. Havia um homem de alta posição chamado Quis, da tribo de Benjamim. Era filho de Abiel e filho de Zeror, filho de Becorate, filho de Afia, da tribo de Benjamim. Seu filho Saul era o jovem mais atraente de todo Israel. Era tão alto que os outros chegavam apenas aos seus ombros. Certo dia, as jumentas de Quis se perderam. E ele disse a Saul: leve um servo com você. Vá procurar as jumentas. Então Saul e o servo percorreram toda a região montanhosa de Efraim, a terra de Salissa, a região de Salim e toda a terra de Benjamim, mas não encontraram as jumentas em parte alguma. Por fim, chegaram à região de Zuf, e Saul disse ao servo: vamos voltar para casa. Não quero que meu pai fique mais preocupado comigo do que com as jumentas. O servo, porém, disse: tenho uma ideia. Nesta cidade mora um homem de Deus. O povo daqui o respeita muito, pois tudo o que ele diz acontece. Vamos procurá-lo. Talvez ele possa nos dizer para onde devemos ir. Saul respondeu: está bem, vamos, mas não temos nada a oferecer ao homem de Deus. Até a nossa comida acabou, e não temos nada para lhe dar em troca. O servo disse: tenho comigo uma pequena quantidade de prata. Pelo menos poderemos oferecer isso ao homem de Deus e ver o que acontece. Naquele tempo, em Israel, quando alguém queria receber uma mensagem de Deus, dizia: vamos perguntar ao vidente, pois os profetas de hoje eram chamados de vidente. Saul concordou: está bem, vamos. Então foram para a cidade onde morava o homem de Deus. Quando subiam a colina para chegar na cidade, encontraram algumas jovens descendo para buscar água. Então Saul e o servo lhe perguntaram: o vidente está aqui hoje? Elas responderam: sim, basta seguir em frente. Mas é preciso correr, porque ele acabou de chegar à cidade para realizar um sacrifício no lugar de adoração. Quando entraram na cidade, tente encontrá-lo antes que ele suba para a refeição no alto da colina. O povo não começará a comer até que ele chegue para abençoar o sacrifício. Subam logo, pois agora que poderão encontrá-lo. Então chegaram à cidade e quando encontravam pelos portões, Samuel vinha na direção deles, subindo para o lugar de adoração. No dia anterior à chegada de Saul, o Senhor tinha dito a Samuel: amanhã, por volta desta hora, enviarei a você um homem na terra de Benjamim. Você o ungirá para ser líder do meu povo Israel. Ele os livrará dos filisteus, pois olhei para o meu povo com misericórdia e ouvi o seu clamor. Quando Samuel viu Saul, o Senhor disse: este é o homem de quem eu falei. Ele governará o meu povo. Saul se aproximou de Samuel na entrada da cidade e perguntou: o Senhor pode me dizer onde fica a casa do vidente? Sou eu o vidente, respondeu Samuel. Suba adiante de mim, até o lugar de adoração. Ali comeremos juntos, e pela manhã eu lhes direi o que você quer saber. Depois poderá seguir viagem. E não se preocupe com as jumentas, que se perderam há 3 dias, pois foram encontradas, e eu lhe digo que as esperanças de Israel estão centradas em você e sua família. Saul respondeu: mas eu sou apenas da tribo de Benjamim, a menor das tribos de Israel, e a minha família é a mais insignificante de todas as famílias dessa tribo. Por que o Senhor fala comigo dessa maneira? Então Samuel levou Saul
e seu servo para uma sala de jantar e lhes deu lugar de honra entre os convidados, a cerca de 30 pessoas. Em seguida, Samuel pediu ao cozinheiro: traga um pedaço de carne separada para o convidado de honra. O cozinheiro trouxe a coxa do sacrifício e a colocou diante de Saul. Coma, disse Samuel. Reservei este pedaço para você, desde que decidi convidar esses homens para a refeição. E Saul comeu como Samuel naquele dia. Quando desceram do lugar de adoração, voltaram para a cidade. Samuel levou Saul ao terraço da casa e preparou uma cama para ele. Ao amanhecer do dia seguinte, Samuel chamou Saul novamente. Levanta-se, disse ele, é hora de seguir viagem. Saul se aprontou, ele e Samuel saíram juntos. Quando chegaram à saída da cidade, Samuel disse a Saul que enviasse seu servo adiante. Depois que o servo partiu, Samuel disse: fique aqui, pois recebi de Deus uma mensagem para você. E assim encerra a leitura de hoje. Essa história, ela vai se desdobrando, né? Desde o chamado de Samuel em relação a Deus, né? A morte de Eli, Filisteu, a retomada na terra e então a eleição de um homem que vai, né, governar, vai reinar ali sobre o povo de Israel. Bom, quero convidar então você a fazer uma oração comigo e a gente encerra a leitura de hoje. Maravilhoso Deus, querido Pai, soberano, Criador de todas as coisas, nós estamos aqui mais um dia para te agradecer por a oportunidade que nós temos de abrir as tuas escrituras sagradas e ler. Ajude-nos a termos compreensão e que essas palavras possam estar gravadas em nosso coração, que são as suas revelações a nós, o Deus Todo-Poderoso que tem cuidado do seu povo. Abençoe aqueles que ainda não te aceitaram e não acreditam em ti, que possam estar acompanhando as leituras do Senhor e possam entender e criar fé e realmente converter a sua vida a Jesus Cristo. Nós te agradecemos em nome dele, porque ele é o autor da nossa salvação e toda a revelação do Senhor está em teu Filho. E é em nome dele que nós oramos, pedindo a teu livramento nesse dia e a tua proteção divina. E que todas as coisas possam cooperar aqueles que te amam, Pai. Queremos declarar nosso amor ao Senhor. Em nome de Jesus, amém. Bom, que Deus te abençoe esse dia. E você que ficou aqui até o final, você agora vai poder acessar esses 2 cards que vão aparecer na tela. Você vai ler a leitura do dia anterior e o outro você tem acesso à playlist. Se você ainda não é inscrito no canal, vai aparecer uma foto minha aqui, no meio você clica, se inscreva e ative o sininho para receber notificações. Curta esse vídeo, deixe seu comentário e na descrição desse vídeo você vai ter o acesso a uma área de assinantes, a você poder acompanhar a leitura inteira, além de outros vídeos. E você vai ganhar livros de bônus, caso você leia pelo menos 80% de toda a escritura. Que Deus te abençoe e que você tenha um ótimo dia. E se Deus permitir, continuaremos no livro de Samuel, do dia 136.